com grande satisfação que me dirijo a todos os participantes neste 5º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela, que celebra a riqueza da língua portuguesa e a grande diversidade cultural que ela abriga. Este 5º encontro é o resultado de um esforço coordenado de muitos e realiza-se com o apoio da Embaixada de Portugal em Caracas, do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, da Coordenação do Ensino de Português na Venezuela, do Festival Literário Filipe Poços do Brasil, do Hotel Montanha Suites de Caracas e do Correio da Venezuela. Entre os dias 26 e 30 de dezembro, vamos ter a oportunidade de assistir a entrevistas com escritores de renome, que compartilham as suas experiências e visões através da língua de Camões. As emissões terão lugar às 18 horas de Caracas, 22 horas em Portugal Continental, pelos canais de YouTube e páginas de Facebook e Instagram da Cooperação para o Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Convido todos a juntarem-se a nós nesta jornada literária que promete ser enriquecedora e inspiradora. Este ano, decidimos homenagear a figura do poeta Luís de Camões, um dos mais importantes símbolos da Portugalidade. Camões não é apenas um ícone da literatura portuguesa, mas é também o representante mais ilustre da universalidade da nossa língua. A sua obra transcende fronteiras e continua a inspirar gerações de escritores e leitores em todo o mundo. É um privilégio poder abordar aspectos interessantes da sua vida e obra, e para isso contamos com a presença do Dr. Hélio Alves, professor e investigador da obra do poeta, que recentemente esteve na Venezuela para proferir uma série de palestras e conferências absolutamente fascinantes sobre Camões. Neste encontro, teremos também o privilégio de escutar vozes de diferentes partes do mundo lusófono. Conversaremos com Samantha Buglione, do Brasil, que traz uma perspectiva contemporânea e vibrante da literatura brasileira. Com Cristina Drios, de Portugal, que nos transportará até à tradição literária do romance histórico. Com João Melo, de Angola, que enriquecerá o nosso encontro com as suas experiências e narrativas africanas. E com a escritora Vera Duarte, que nos proporcionará uma visão única da literatura de Cabo Verde. Todos estes escritores são reconhecidos nos seus respectivos países e no mundo lusófono. Expressam realidades e mundos diversos na língua comum de Camões. A literatura é uma poderosa ferramenta de entendimento que une os povos. Permite-nos explorar diferentes culturas, histórias e emoções e construir pontes entre geografias diferentes. É por isso mesmo que este encontro é uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os escritores lusófonos e promover a língua portuguesa em todas as suas formas. Aproveito a ocasião para desejar a todos boas festas e um ano 2025 cheio de saúde, felicidade e sucessos literários. Que possamos continuar a cultivar a paixão pela literatura e a promover a língua portuguesa na Venezuela, celebrando a diversidade que ela representa. Bem-ajam todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este 5º encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. O meu nome é Rainer Sousa, sou coordenador de ensino de português aqui em Caracas, na Venezuela. Este é um encontro, uma atividade, como todos os anos, que está a ser apoiada e realizada pela Embaixada de Portugal em Caracas, pelo Instituto Camões, pela Coordenação de Ensino Português na Venezuela, com o apoio da Filipe Poços, do Brasil, com a Montanha Suites e com o Correio da Venezuela. Aliás, estas entrevistas estão a ser exibidas pelas redes sociais da Coordenação de Ensino e do Correio da Venezuela, que sempre nos tem ajudado, o principal órgão de comunicação da comunidade portuguesa aqui residente neste país sul-americano, na República Bolivariana da Venezuela. Nesta oportunidade temos uma escritora já consagrada nas letras de Cabo Verde. Estamos a falar de Vera Duarte, que eu aproveito para a cumprimentar. Vera, muito obrigado por querer participar neste encontro virtual. Muito obrigada. Eu é que agradeço o privilégio de poder estar a falar para essa rede tão importante. Obrigado. Vera, para quem não a conhece, tenho aqui um pequeno currículo que fala de si. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes. Vera Valentina Benros de Melo Duarte Lobo de Pina é juíza desembargadora, licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Estreou-se nos livros com a obra poética Amanhã Madrugada, a que seguiram o Arquipélago da Paixão, A Candidata, que ganhou o Prémio Sonangol de Literatura,
em 2004, na categoria de ficção, Preces e Súplicas aos Cânticos da Desesperança, Construindo a Utopia, A Palavra e os Dias, A Matriarca, uma história de mestiçagens, que é um romance de 2017. Goza de boa fortuna e crítica, as suas obras têm sido objeto de estudo e de teses de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento em várias universidades. Foi eleita patrona dos colóquios da lusofonia em 2016, nos Açores, sócia correspondente lusófona da Academia das Ciências de Lisboa em maio de 2017, Lisboa, Portugal, e membro correspondente da Academia Gloriense de Letras em novembro de 2017, Sergipe, Brasil. Entre muitas outras coisas que tem feito, foi Ministra da Educação em Cabo Verde. Bom, é todo um personagem que gostaríamos de conhecer nas suas próprias palavras. Vera, sei que é cabo-verdiana. Fala-nos um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, da sua infância e porquê decidiu estudar Direito. Um bocadinho da sua vida. Olha, antes de mais, boa noite, bom dia, boa tarde a todos também que nos estiverem ouvindo. É um prazer poder estar a falar para esta rede. Eu, na verdade, sou uma mulher, como eu gosto de dizer, uma mulher de um tempo de transição, não é? Eu vivi, nasci e cresci durante o tempo em que Portugal era efetivamente a potência colonial que mandava em Cabo Verde. Depois fizemos a luta pela independência e, como sabem, em 1975, Cabo Verde tornou-se num país independente. Ou seja, eu vivi o tempo colonial e o tempo pós-independência. Este é um tempo particularmente fecundo, digamos, para as pessoas que o viveram, porque tivemos a oportunidade de fazer a luta, digamos, intelectual contra o colonialismo e depois tivemos essa oportunidade magnífica e única de trabalhar na reconstrução do nosso país. Eu, como mulher que fui estudar o direito, eu tive uma oportunidade também absolutamente singular. Eu fui a primeira mulher que veio para a magistratura em Cabo Verde, não só em Cabo Verde, como também nos países que têm o português como língua oficial, porque quando se deu o 25 de Abril, eu estava em Portugal a fazer o curso de Direito, eu era a única menina, a única rapariga, no meio de vários rapazes. Ou seja, quando eu vim para Cabo Verde, logo a independência foi em 1975, como substituta do Procurador da República. Depois, entretanto, como eu tinha interrompido o meu curso com o 25 de Abril, fui terminá-lo e em 1978 fui nomeada a primeira mulher na magistratura, portanto, como Procuradora da República. Este exerci durante anos na praia, São Vicente, e depois fui eleita juíza do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde. Também acabei por ser a primeira mulher no Supremo Tribunal de Justiça. Eu acho que como eu vivi um tempo de transição entre o regime colonial e a independência, acabei por ter um pioneirismo muito grande em muitas áreas, nomeadamente na área da justiça, onde eu trabalhei na construção de uma justiça que nós chamávamos de tipo novo, com a criação dos tribunais populares, em que eram convidadas pessoas das circunscrições para serem juízes populares nesses tribunais de zona e também digamos, com o ingresso das mulheres na magistratura, porque antes da independência era proibido as mulheres fazerem parte da magistratura. Eu tive a sorte de abrir essa porta e eu digo que foi tão bem aberta, graças a Deus, que neste momento, quer a magistratura do Ministério Público, quer a magistratura judicial em Cabo Verde, são magistraturas onde existe paridade entre homens e mulheres. Além disso, eu pude participar em várias organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais,
em que eu tive algum pioneirismo. Por exemplo, eu fui a primeira mulher a integrar a Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, porque eu sempre fui uma ativista dos direitos humanos e eu fui a primeira mulher na Comissão Africana. Aliás, foi nessa qualidade que eu tive também a possibilidade de trazer para a Comissão uma proposta de um protocolo adicional à Carta Africana sobre os direitos da mulher, que efetivamente veio a consagrar vários direitos para a mulher africana e foi um protocolo que foi aprovado na segunda reunião da Conferência da Unidade Africana, que teve lugar em Maputo e, portanto, é muito chamado o Protocolo de Maputo, que entrou em vigor exatamente no dia 25 de março de 2005, como sabe, o dia 25 de março, não, 25 de novembro, que é o dia consagrado, é o Dia Internacional para a Erradicação da Violência contra as Mulheres, e tive, portanto, a oportunidade de trabalhar neste protocolo e de reafirmar este desejo do continente africano de ver a violência contra as mulheres erradicada do nosso cotidiano. Também tive, claramente, outras oportunidades, na medida em que, como eu lhe digo, eu fui, de certa maneira, uma mulher de um período de transição, onde acabei por ter algum pioneirismo em várias áreas. Eu fui, por exemplo, a primeira mulher em Cabo Verde, não é só em Cabo Verde, a ganhar o prémio Chicai Tamsi da poesia africana, que antes tinha sido só ganho por homens, como o René de Pestre ou o Eduardo Munique, entre outros. Eu fui a primeira mulher a ganhar. Eu acabei por integrar também o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, e eu fui galardoada com o Prémio Norte-Sul dos Direitos Humanos, que é um prémio que foi atribuído a outras entidades como Márcio Soares, o Lula da Silva e várias entidades de prestígio internacional. Então eu diria que, tendo começado numa época, na época colonial, a fazer os meus estudos, eu evoluí com a independência, terminei o curso de Direito e acabei por ter, com essa formação minha, um grande pioneirismo em várias áreas, não só no direito, sobretudo no direito, mas não só no direito, porque eu comecei desde muito cedo a sentir este gosto pela escrita também e Exato. comecei a publicar. Vera, sendo então alguém da área de direito, o que há na literatura que a atrai ou que a atraiu? Não é? Porque são coisas muito diferentes, não é? Eu desde cedo senti também. Olha, desde muito cedo, eu senti esse chamamento, digamos, para a carreira do direito, mas também desde muito cedo eu senti o chamamento para a literatura. Por que é que eu digo isso? Porque quando eu tinha 10 anos, a minha professora da quarta classe perguntou aos alunos na sala de aula o que é que queriam ser quando fossem crescidos, e eu fui a única que levantei o dedo e disse: eu sei, quero ser advogada. Nem sei porque é que eu disse isso, mas na verdade eu fui sempre nessa linha de querer ser advogada e fiz o curso de Direito e fui magistrada. Mas também, desde que eu era miúda, eu frequentei a escola dominical da Igreja do Nazareno, e aí a gente aprendia a dizer pequenos poemas que recitava no Natal, por exemplo, ou nas festas em casa, e eu comecei aí a escrever pequenos poemas que eu depois rasgava por vergonha, porque naquela altura as mulheres, as meninas, não eram estimuladas a escrever. Mas eu continuei, e com a independência, então, com a abertura que o 25 de Abril em Portugal trouxe para as nossas sociedades e com a independência, então sim, eu comecei a escrever e eu fui inclusivamente a única mulher a participar no primeiro concurso de poesia
do país independente. Nós tomamos a independência em 1975, em 1976 fez-se um concurso de poesia para festejar, para celebrar o primeiro aniversário, e eu concorri e tive uma menção honrosa que me deu imensa alegria, porque eu vi poetas consagrados no primeiro e no segundo lugar, e eu tive essa menção honrosa que efetivamente me deu grande alegria. Aliás, há uma das estudiosas da minha poesia também no Brasil, a professora Simone Caputo Gomes. Ela diz de uma forma muito impressiva que na mão direita eu trago a norma e na mão esquerda trago o poema. Ou seja, é a simbiose entre a razão e a emoção que tem estado sempre presente na minha vida. Que bom. Olha, Vera, como mulher da literatura que é, eu tenho uma pergunta a fazer. Tem havido um despertar e um interesse pela literatura africana de língua portuguesa, que tem chamado a atenção de muitos leitores no mundo inteiro, no mundo lusófono e até fora do mundo lusófono. Qual será, na sua opinião, o motivo desse interesse? Olha, eu acho o seguinte, porque eu tenho refletido um pouco, eu já estou na literatura há alguns anos. O meu primeiro livro de poemas, o Amanhã Madrugada, já completou o ano passado 30 anos que ele foi editado, portanto já estou há um tempo nesse mundo da literatura, e isto tem-me permitido efetivamente refletir um pouco sobre estas questões, e eu penso o seguinte: nós estamos a viver um período em que a literatura mundo está a ganhar uma expressão muito grande. Nós, durante muito tempo, a literatura só teve como foco homens brancos da Europa ou do Ocidente, e isto vê-se claramente se tu fores ver a lista dos prémios Nobel durante bastante tempo. Eram efetivamente homens brancos, ocidentais, de países com uma grande importância geoestratégica no mundo, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, etc. Mas a literatura mundo tem permitido que o foco possa ser agora repartido entre esses homens, sem dúvida, mas também as mulheres, também os negros, também os asiáticos, também os afrodescendentes, também as pessoas de orientação sexual diferente. Ou seja, também isso, se tu fores aos prémios Nobel dos últimos anos, também consegues encontrar mulheres, encontras também negros como o Orso Inca ou outros, encontras efetivamente gente diversa. Então eu acho que levado a ter feito com que os holofotes não se fiquem pelo esse tal homem branco, heterossexual dos países de grande proeminência, mas também se estenda a própria literatura, torna-se inclusiva e revela novos autores. E os autores cabo-verdianos e afrodescendentes também estão neste momento a beneficiar-se, digamos, dessa inclusão que a própria literatura está a fazer em relação aos autores, que efetivamente está a dar alguma luz, né? Algum foco. Vera, tem escrito livros de poesia. A poesia é um género muito particular das letras, da literatura. O que é que há na poesia que a atrai, que a faz escrever poesia? Olha, vou-te dizer, eu comecei a escrever poesia, eu acho que por uma atividade catártica. Eu sou uma mulher e quando eu era, desde sempre, eu fui uma pessoa que sempre olhou à sua volta, percebes? Eu, na verdade, venho de uma família em que éramos 9 irmãos, mas eu acho que sempre tive um olhar virado para muitas questões: a violência contra as mulheres, a pobreza, a miséria, alunos no liceu que não tinham condições, às vezes, para se alimentarem bem. Eu acho que eu sempre tive esse tal olhar crítico em relação às coisas que me cercavam, e como eu não tinha outra forma de expressar, eu
expressava através da escrita. Escrevia pequenos textos, pequenos poemas, que eu depois rasgava, mas em que eu fazia um pouco essa atividade catártica. O meu espírito estava a sentir-se abespinhado ou a sentir-se em crise por causa do que eu via à minha volta, e a escrita sempre se me ofereceu como uma forma de ultrapassar estas situações difíceis. E eu devo dizer, com toda a franqueza, que esta situação da escrita para mim ser catártica manteve-se ao longo da vida. E se tu fores ver qualquer dos meus livros até hoje, é a angústia, muitas vezes a angústia que está no interior de mim, que só sai através do momento em que eu consigo, eu só escrevo com caneta e papel, só sai a partir do momento em que eu consigo pô-la no papel. Por exemplo, estou neste momento a escrever um poema em relação à Palestina. Porquê? E escrevi em relação à Ucrânia, porquê? Porque eu não vejo nenhuma forma de intervir nessa realidade que me faz muita angústia, percebes? E só consigo tirar esta angústia através da escrita. Obviamente que também, quando eu tenho outro tipo de sensações, sensações de felicidade, de amor, de liberdade, isto leva-me para a escrita, mas sim, mas antes de mais, a escrita para mim, a escrita da poesia é uma atividade essencialmente catártica. Sim. Há pouco falou de um livro que foi muito bem recebido pela crítica, que é Amanhã Madrugada. É E verdade. tem sido analisado, eu estive a ver na internet, tem havido análises de estudiosos de literatura. O que é que trata este livro e porquê é que acha que despertou tanta atenção no meio literário, lusófono, por parte de investigadores? Olha, eu digo-te uma coisa, este livrinho de há 30 anos é algo que me surpreende muito, porque efetivamente é um livro que me tem levado a fazer a volta ao mundo praticamente, sobretudo o mundo que fala português. Porque não só, por exemplo, a professora, que é uma estudiosa da literatura cabo-verdiana, a professora Simone Caputo Gomes, diz que eu me tornei, eu atingi o cano cabo-verdiano com este livrinho, com o Amanhã Madrugada, como também tem sido um livro que tem um poema que tem sido musicado por brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, que é um poema em que eu digo: ai, se em outubro chovesse, a terra molhasse, o milho crescesse e a fome acabasse. Então, esse é um poema que tem sido muito glosado, sobretudo por músicos e cantores em português, em crioulo, além disso, os poemas que ele traz, efetivamente, têm pedido muita autorização para os poemas virem em livros pedagógicos. Eu penso que é isso, e tem um outro aspecto. É que eu, quando comecei a escrever por inspiração. Eu não sou professora de literatura, eu nunca estudei nada de literatura, eu nunca assisti a uma aula de escrita criativa, escrevi sempre por inspiração. E eu noto que eu escrevi muito neste livrinho poemas em prosa. A professora Laura Padilha, do Brasil, da UFRJ, faz uma análise desses poemas e ela diz uma coisa com a qual eu concordo 30 anos depois de ter escrito. Diz que foi a rasura das fronteiras que eu inconscientemente quis fazer quando escrevi os poemas em prosa, porque parece que eu fui a primeira escritora, a primeira poeta cabo-verdiana, entre homens e mulheres, a escrever efetivamente poesia em prosa. E neste livrinho tem efetivamente vários poemas em prosa. Ali dizem-me sempre: oh Vera, gostei tanto. O Germano Almeida, que é o nosso prémio Camões da prosa, dizia-me: oh Vera, pega cada um daqueles teus poemas em prosa e escreve um conto, que aquilo dá para isso. Mas eu, na verdade, como eu te disse, eu escrevo só por inspiração. Se a inspiração vem-me em verso,
vai em verso, se me vê em prosa poemática, eu escrevo. E acho que foi isso que deu essa visibilidade. Eu trato lá muito deste momento nascente da, da independência, este país novo que nós estamos a construir, tanto que nesse tal poema, aí se um dia eu termino dizendo, acordemos cabo-verdianos, o que existe, as chuvas de outubro não existem, o que existe é o suor cansado dos homens que querem, o que existe é a busca constante do pão, que abundante virá. Homens, mulheres, crianças, na pátria livre, libertada, plantando milharais, serão a chuva caindo na nossa terra explorada. Então este anúncio de um tempo novo pós-independência que tem dado esse encanto, efetivamente, a este livrinho Amanhã Madrugada, que é um livro que eu devo muito porque tem sido, efetivamente, muito bem recebido em todo o lado. Sim. Além da poesia, também tem escrito alguns romances com temas bastante interessantes. Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, porque nunca perguntamos a uma mãe qual é o seu filho favorito, mas queria É. perguntar-lhe, de todos os seus romances, qual é o mais significativo para si e porquê? Olha, na verdade a pergunta é difícil, porque uma mãe nunca tem um filho que é preferido em relação aos Claro, outros, né? Nós amamos os filhos todos. E eu também amo todos os meus livros. Eu até chamo que é mais um filho que eu pari, né? Os livros que a gente vai escrevendo, cada um responde a um momento concreto da minha vida e do percurso do meu país, né? Eu, por exemplo, a candidata, eu procuro tecer um pouco essa narrativa à volta das mulheres que vão para a luta, mas depois, quando regressa, são acantonadas num lado e são os homens que tomam todos os lugares de destaque. Eu quis, efetivamente, contrariar essa visão que estava a acontecer também em nossa terra, em Cabo Verde, a matriar com uma história de mestiçagens, quis chamar a atenção para o facto de Cabo Verde ser efetivamente uma sociedade crioula, uma sociedade mestiça, e eu acho que aí estará um pouco do nosso sucesso no mundo, porque o facto de nós anunciarmos um tempo novo, como dizia o Baltasar Lopes da Silva, o amanhã mestiço, né? E nós somos um país mestiço onde as colorações vão do mais escuro ao mais claro, mas eu acho que, sei lá, para mim o futuro da humanidade seria esse, e aí acabaríamos com esse fenómeno, esse flagelo do racismo que ataca tanto países como o Brasil e outros, e enfim, seria, eu acho que é a forma mais digna da humanidade se apresentar unida numa aventura de que fazem parte homens e mulheres brancos e pretos, mestiços e mulatos, todo o mundo. Então, eu acho que isto também falou muito alto quando eu escrevi esse romance, A Matriarca, mas também eu sou de São Vicente, eu sou uma menina de São Vicente, nascida e criada, embora já viva mais tempo na praia do que em São Vicente, e quando eu escrevi A Vênus Crioula, quis fazer um pouco um tributo a esta minha ilha, a Ilha de São Vicente, que é uma ilha que é muito cultural, é a ilha da Cesária Évora, é a ilha do Bana, é a ilha onde tivemos essa aventura magnífica dos claridosos, o Baltasar Lopes, o Jorge Barbosa, que é um poeta que eu gosto muito, eu ocupo a cadeira do Jorge Barbosa na Academia Cabo-Verdiana de Letras, o Manuel Lopes, portanto, tudo gente por quem eu tenho, eu presto o meu eterno tributo. Então, acho que cada um dos romances, como cada um dos meus microcontos ou dos meus contos, serve um aspecto específico que na altura em que eu escrevi estava dentro do meu espírito e da minha mente e queria sair
cá para fora de alguma forma. Sim. Vera, acha que a sua literatura reflete muito a história e a cultura de Cabo Verde? Eu quero crer que sim, eu quero crer que sim. Eu sou uma mulher, como eu digo, sou nascida e criada em São Vicente. Aliás, num dos meus livros eu digo que na Avenida Marginal tenho o meu banquinho plantado à minha espera, não é? Porque nós da Avenida Marginal a gente vê o Monte Cara e todo o infinito, não é? A Baía do Mindelo, que é uma baía muito bonita, mas vivo na praia há muitos anos e tenho o maior apreço por esta cidade que nos acolhe a todos, à praia, mas também eu sou uma mulher que acabei por, mor das minhas funções, eu acabei por visitar todas as ilhas. Eu, numa determinada altura, logo a seguir à independência, trabalhei muito na criação dos tribunais de zona, que eram os tribunais que faziam uma justiça de vizinhança, uma justiça popular, através de juízes eleitos pelas suas respectivas comunidades, e visitei o país todo a criar esses tribunais. Depois, também num determinado momento, eu fui muito ativista ligada aos direitos humanos. Eu fui a primeira presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, e nós, na preparação do Plano Nacional de Ação para os Direitos Humanos e Cidadania, também acabei por circular muito entre as ilhas e conhecer as realidades de cada uma. Então, eu acho que as minhas escritas trazem o que eu fui apreendendo em cada ilha, mas também trazem, obviamente, Cabo Verde é um país diaspórico, desde que Cabo Verde se formou como país, como uma nação crioula, a partir do momento em que os portugueses lá chegaram e trouxeram os africanos, embora a maior parte na condição de escravizados, para fazer a população, o povoamento das ilhas, que também os cabo-verdianos começaram a emigrar. Então, cabo-verdiano também é um povo diaspórico. E então, eu vou a cada uma das comunidades, na França, nos Estados Unidos, em Portugal, no Senegal, e vou colher os sentimentos que eu possa encontrar neles e trazer também para a minha escrita. Então eu acho que sim, acho que se uma pessoa daqui a 100 anos ler um dos meus romances, ele vai ter a ideia do que era a sociedade cabo-verdiana há 100 anos atrás. Sim. Vera, como é que analisa como escritora e leitora o panorama literário cabo-verdiano? Está-se a fazer boa literatura em Cabo Verde neste momento? Há bons escritores jovens que gostam e amam a escrita? Eu vou dizer que eu considero, nós temos de ter em atenção que Cabo Verde é um país que tem 500 mil habitantes, não chega nem sequer a 500 mil, não é? Nós temos uma grande diáspora, como eu acabei de dizer, temos nos Estados Unidos, em Portugal, em França, portanto, nós temos escritores no interior do país e temos escritores em todas as nossas diásporas. Ora, acontece o seguinte, eu acho que o cabo-verdiano, exatamente por serem ilhas sempre cercadas de mar, que acompanham todo o desenvolvimento de cada ser cabo-verdiano, isto dá-nos muita tendência para a escrita, para a poesia, para a evasão, porque nós temos sempre essa limitação, digamos, de terra. Eu, se andar um bocado, vou sempre dar ao mar. Eu não tenho a possibilidade de andar dias e dias numa estrada que nunca chega ao mar. Não acontece. Somos ilhas, as ilhas são cercadas de mar. E há esse sentimento que é muitas vezes diliado, que cria um imaginário, que cria uma saudade, que cria uma angústia, que cria uma alegria, portanto, que provoca, enfim, o desencadear da poesia e muitas vezes o desencadear da literatura. Eu diria que nós temos neste momento o Germano Almeida, que é um prémio Camões na prosa,
temos o Arménio Vieira, que é um prémio Camões na poesia, temos homens e mulheres que se dedicam de uma forma muito intensa à escrita, como Marlúcia, Dina Salustio, Arena, quer dizer, há gente que efetivamente está a dar o seu melhor na escrita. E eu diria que se nós tivermos em conta a rácio da população e número de escritores, não está nada mal, e inclusivamente escritores que realçam no panorama até internacional. Sabe que este ano celebra-se o 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Uhum. Como escritora, qual é o significado da obra de Camões para os escritores lusófonos do século XXI? Uma reflexão sua. Uma reflexão. Olha, na verdade, eu estou a vir do Brasil, onde eu estive a participar num festival literário na Paraíba, em João Pessoa, que fazia o quê? Exatamente, estava a celebrar os 500 anos da obra de Camões. Foi muito interessante, tivemos uns dias intensos de reflexão e discussão à volta da obra de Camões, e eu devo dizer o seguinte: eu, para mim, e muitos, quase todo o cabo-verdiano que passou pelo Liceu, sabe dizer as armas e os barões assinalados que da Ocidental Praia Lusitana, quer dizer, os versos de entrada, mas eu escolhi, na minha intervenção, que eu devo dizer foi muito bem, porque eu acabei em 3 dias de dar por mais de 20 entrevistas para a rádio, para a televisão, para o jornal, aí na Filipe Paraíba, em João Pessoa. Eu acabei por escolher 2 aspectos que eu acho e que eu tenho imenso prazer em divulgar da obra de Camões, porque a gente só pensa na parte, a poesia, enfim, alma minha gentil que te partiste, desta descontente, mas há também outros aspectos. E quais foram esses aspectos que eu realcei? Antes de mais, a questão da escrava. Eu acho que Luís de Camões foi um poeta que fez um corte epistemológico com o que se fazia na altura dele, sobretudo desde que Petrarca tinha canonizado a beleza da mulher loura de olhos azuis, como a Laura, né, de Petrarca. Camões trouxe a beleza da mulher negra, ainda por cima escravizada, a dizer, atenção, há outras belezas de mulheres. Quer dizer, não é só a mulher loura de olhos azuis, a Laura de Petrarca, que é o ícone da beleza. Há outras belezas. E ele não teve peso, veja lá, no século XVI, de declarar o seu amor por uma mulher negra e escrava. Eu acho que isto é fantástico, é de uma dimensão extraordinária. Realcei isto. E há outro aspecto também em Camões que eu realcei, porque eu acho também extraordinário, que é o seguinte: quando ele, no canto 9 dos Lusíadas, ele nos traz a ilha de Vênus e a Vênus a capitanear as ninfas para irem de encontro aos marinheiros navegantes que vêm cansados mas triunfantes por terem descoberto o caminho marítimo para a Índia. Camões está a dar protagonismo às mulheres. Ora, no século XVI, as mulheres eram absolutamente invisibilizadas, inferiorizadas, não tinham coisa. Então, eu acho que eu até posso dizer que o Camões foi o primeiro poeta feminista da história, porque ele deu protagonismo às mulheres quando isto não estava de modo algum na agenda, e aliás foi preciso passar muitos séculos para que efetivamente viéssemos a ter esse protagonismo de mulheres. Então eu acho que esse aspecto é algo que me apetece levar até para as salas de aula, para a educação, e dizer com Camões: racismo nunca mais, sexismo nunca mais.
Então, eu acho que, até isto caiu, eu acho que, portanto, para dele ter sido um poeta magnífico, escreveu, efetivamente, quem escreve os Lusíadas tem que ser um poeta magnífico, ele tem aspectos que efetivamente o singularizam na sua época, além de essa coisa dele nos ter deixado, que é efetivamente a fixação da língua portuguesa. E nós, cabo-verdianos, eu vou dizer, além do mais, a nossa língua cabo-verdiana, o crioulo cabo-verdiano, vem deste português quinhentista, do português fixado por Camões. Portanto, é também uma dívida de gratidão que nós temos em relação a esse poeta maior da língua portuguesa. Muito bem. Obrigado por essa reflexão. Eu também penso como a Vera, que foi algo, digamos, revolucionário para a época, que ele dedicara sonetos a uma mulher que não fosse europeia e na situação de escrava, não é? Absolutamente revolucionário. E a Ilha dos Amores também é absolutamente revolucionário. Camões tem-se de saber muito, fazer muito bem, investigar muito bem esses aspectos dele que às vezes são esquecidos, mas que são os aspectos que efetivamente justificam que ele seja um homem que, tendo escrito uma obra há 500 anos, continua a ser efetivamente um eleito entre os autores. Uhum. Muito obrigado, Vera. Chegamos ao fim desta conversa tão agradável consigo, que é uma mulher cheia de ânimo e com um espírito tão jovial. Olha, da verdade foi um prazer. E olha, Muito obrigada. desejo tudo bom Muito para si. obrigada, Reiner. Eu acho que eu, na verdade, sou uma magistrada, mas como eu já estou aposentada, como eu costumo dizer, a literatura agora é a minha primeira pele e, portanto, estou aqui para a literatura. Sim. Muito obrigado e felicidades para si. Igualmente também. Obrigada.